importância de estar participando sempre dos treinamentos. Tá? Por quê? O universo vai mandar para você aquilo que você está buscando. Né? A partir do momento que a corretora oferece treinamentos semanais com os parceiros, tá? Para que você seja sempre munido de informações dos produtos, das condições, das regras e etc., isso fica armazenado na sua memória e sempre que você estiver lidando com clientes, né, aumenta a sua vontade de clientes e quando você estiver lidando com esses clientes, é mais fácil você explicar. Né? Então, quanto mais você sabe, quanto mais você busca informação, o cliente sente mais segurança na hora de contratar um produto com você. Tá? Eu queria fazer uma breve apresentação aqui. Eu ia fazer tipo uma palestrinha, tá? Porém, eu vou colocar aqui para o pessoal, vou apresentar a tela aqui, por uma questão de 30 segundos, eu quero colocar uma imagem aqui para que todos possam ver. Tá? Então, eu vou deixar essa imagem por uns segundos aqui, depois eu tiro e a gente começa o treinamento. E essa vai ser a minha parte que eu estou compartilhando com vocês, treinamento, tá? Porque o treinamento é da Darwin, então a gente quer deixar ele ficar com clareza para vocês o produto que eu disse para vocês no grupo, que é um projeto diferenciado, tá? Com hospitais que vocês sabem muito bem que os clientes pedem esses hospitais especificamente, tá? E com condições diferenciadas, um projeto diferenciado aí, que visa atingir um público maior do que se fosse um plano de saúde assim, no formato mais convencional. Tá? Vou colocar essa imagem por alguns segundos, depois a gente começa o treinamento. Só um minuto. Oi, Paulinha, bom dia. Bom dia. Vou colocar uma imagem aqui, tá? Para a gente, antes de começar o treinamento, eu vou pedir para que todos vocês façam uma reflexão sobre essa imagem. Tá? Alguns segundinhos só. Todo mundo conseguindo ver aí, né? Sim. Sim. Vamos refletir só por alguns segundos aí, depois eu quero dar uma palavrinha com vocês e o Eli já vai poder começar. Bom, entrou a Laís aí também, seja bem-vinda. Está entrando mais uma pessoa. Bom dia. Bom dia. Estamos fazendo uma reflexãozinha, Laís, sobre essa imagem aí, já vamos começar o treinamento. Beleza. Pessoal, acho que fica claro aí, tá? Não precisa deixar muito tempo, senão a gente vai atrapalhar o Eli aí também e cansar os ouvintes depois. Bom, já me apresento aqui. Pessoal, a gente tem vendedores na nossa corretora hoje que são pessoas que já estão há algum tempo, tá? Pessoas que estão precisando agora. E eu ouço muito, converso muito com os vendedores, vira e mexe, principalmente os mais novos, mais recentes, para poder fazer um acompanhamento, trocar uma ideia, ver onde a gente pode melhorar, né? Buscar mais resultados. E essa imagem, ela diz tudo. Se você plantar uma semente a cada 1 metro, você vai ter um resultado. Se a cada 1 metro você plantar 10 sementes, você vai ter outro resultado. Não tem um segredo, entende? Você tem que se esforçar e saber o que você quer colher primeiro. Se você quer colher bastante, como é o caso do primeiro, né, o cara que estava plantando, você vai plantar bastante semente. Se você estiver plantando poucas sementes, não tenha dúvida, não vai ter um plantio muito grande. Não vai ter uma colheita farta. Tá?
Então, é uma imagem por quê? Tem pessoas na corretora, a Cláudia mesmo é uma delas, que ganhou um cruzeiro marítimo no ano passado, tá? Na modalidade Yacht Club. Ou seja, a Cláudia ela vai passar de cruzeiro, suíte de luxo em cima do navio. E quando a Cláudia chegou na corretora, a minha perspectiva, e até a dela mesma ela sabe disso, era plantar uma semente a cada metro. Era ou não era, Cláudia? Cláudia plantava. É, sim, com certeza. Ela tinha isso na mente dela, de plantar uma semente a cada metro. Né? Mês de março, eu mostrei para todo mundo, ela fez 13 mil de ganhos totais. Tá? E eu não tenho visto a Cláudia fazer menos de 5 mil por mês nos últimos meses. Tá? Então, o que acontece? Depende. As pessoas perguntam, Glauco, mas como é que eu vou fazer para arrebentar de vender? A gente oferece marketing digital, Facebook, Instagram. A gente oferece cartão de visita, panfleto, banner, stand de vendas. Tá? Quem acompanha no grupo vê que a gente faz várias ações. É plantar. Tá? Se eu quero ter um carro importado, eu tenho que plantar um monte de semente, não tenho dúvida. Se eu quero dar uma escola boa para o meu filho, uma condição boa, se eu quero viajar, se eu quero aproveitar o melhor da vida, porque eu tenho direito, eu vou plantar bastante. Tá? Então, gente, qual a diferença de uma pessoa para outra? A quantidade de sementes que ela está colocando no solo. Tá? Porque o Silvio Santos não era formado antes de ele chegar onde ele chegou. Lógico, hoje ele é uma pessoa, com certeza, com uma sabedoria imensa. Mas ele não era formado. Muitas pessoas que tiveram sucesso não são formadas em faculdade nem nada. Tá? É porque eles se esforçaram e entenderam que, para eles terem uma farta colheita, devem ter um trabalho maior, né, na hora de plantar, na hora de distribuir as suas sementes. Essa é a minha parte aí. Tá? Eu queria deixar essa reflexão hoje com vocês. Vamos para cima, a Angel Max está com vocês. É dúvida de Facebook, chama a gente. Instagram. Glauco, quero panfletar, quero pôr stand. A gente está aqui pronto para tudo, tá? E vocês entendam aí, o pessoal que está começando agora em São Paulo, aqui com a gente no litoral, é para isso que a gente está aqui, tá? Como o Eli disse, o Eli está para vir hoje aqui e a Angel Max está para servir os vendedores, tá? E nós todos juntos formarmos uma corrente aí. Então, vou passar a bola para o Eli. Quer falar alguma coisa, Vini? Não, você já disse tudo, né? Primeiramente, bom dia mais uma vez. E é isso aí, né? Quem mais planta, mais colhe, né? Então ele falou tudo. Vamos iniciar. Cuidar-me é um plano espetacular, com hospitais espetaculares. Então vamos aprender para ganhar dinheiro e o melhor, ajudar pessoas. Vamos lá, gente. Bom dia. Bora. Manda bala, Eli. Então tá bom. Obrigado, gente. Mas até eu fiquei com vontade de entregar um currículo aí na corretora. Depois eu vou chamar aí no privado para ver como que eu faço para me candidatar. Vem para cá, vem para cá. Mas, primeiramente, agradeço a todos aí pela presença, disponibilidade. Não vou ser cansativo, prometo para vocês, tá? Até 1h da tarde vai o treinamento, brincadeira. Para quem chegou depois, eu vou ser repetitivo. Eu tô com a touca, gente, porque eu tô saindo de uma gripe super forte e dessa semana eu tava quase que sem voz. Então, para não pegar tanto frio, eu tô bem agasalhado aqui. Então, é por isso que eu peço licença para estar dessa maneira aí no treinamento com vocês, tá? Já antecipei aqui para algumas pessoas que cuidar-me, vocês vão perceber que é o plano, acredito que o mais fácil de todos que vocês já conheceram aí para vender. E de fato é muito fácil, porque pensa num plano que é 100% digital, praticamente não tem nada de burocracia, vendo para todas as idades, comissiono todas as idades, reduzo carência para todas as idades. No meu plano PME que eu vou mostrar para vocês, vocês vão perceber que não tenho restrição de atividade econômica, posso vender para empresa de carga, motoboy, Forças Armadas, Segurança Armada, melhor dizendo, que Força Armada é Exército, Seguranças Armadas, transportes, enfim, tudo que for relacionado ao que o mercado não quer, com a gente não tem tanta dificuldade em relação à comercialização, perceber que é super fácil de comercializar a Cuidar-me. Eu vou projetar minha tela e a partir desse momento eu não vou enxergá-los mais, tá? Mas eu coloquei aí o Glauco à disposição, junto com a Utília, e se alguém precisar de alguma coisa, pode acioná-los aí, pode colocar no chat, eles vão me interromper,
Vocês acham melhor a gente passar do começo ao fim e lá no final a gente abrir para tirar as dúvidas, ou no meio do treinamento a gente vai interrompendo, vai parando, vai se acertando? O que vocês acham melhor? Eu acho melhor. Você vai falar pessoa física e PME? Sim, eu vou passar pessoa A física e gente PME. pode falar o pessoa física, tirar as dúvidas, depois o PME tirar as dúvidas. Pode ser. Claro, então tá bom. Se nesse tempo anotem as informações ou o que for mais importante, se for alguma coisa que não pode passar de jeito nenhum, pode interromper, abre o microfone, que eu tenho que a disposição importante é todo mundo conseguir de fato compreender o produto e ter a segurança de vender, que eu acho que é o mais importante de tudo, tá bom? Então bora lá. Assim que aparecer para vocês, me avisem, tá? Apareceu aqui. Tá aparecendo. Então tá bom. Como está dizendo a introdução, a Cuidar-me é um plano simples de entender, fácil de contratar, prático de usar e que cabe no bolso. Vocês vão perceber isso, não sei se alguns já tiveram acesso a fazer uma cotação, mas na prática isso funciona, tá? Está acontecendo bastante e já estamos vendo o mercado muito animado. Tem muita gente que está vendendo, não tem cadastro em nenhuma corretora, nenhuma plataforma, mas entrou no Trindade, viu a rede, viu o preço e o feijão com arroz, que é como faz a venda. Às vezes está com a venda na mão, chega até a gente e fala, Eli, aonde eu vou entregar? Meu cliente está querendo desistir porque estou com a venda feita e não sei para onde, eu não sei o que fazer. Então, está acontecendo demais isso, pela facilidade que a gente tem aí do produto, tá? Então, bora lá. A composição dos donos da empresa são formados por 4 pessoas, tá? Então, o Dr. Marcos Vinícius, que é um cirurgião cardíaco de Santa Catarina, junto com o Rafael Morgado, que é um economista, Rafael Garcia e Danilo Fernandes, de tecnologia. Então, esses 4 aí, carinhosamente chamam eles de cabeçudo. Então, esses 4 cabeçudos aí são os que estão aí diante da Cuidar, tá? Como tudo começou? Não foi através de uma explosão, foi através de uma bactéria. Tivemos um primeiro projeto, tá? Se chamava Consulta do Bem. E em rápidas palavras, o que era o Consulta do Bem? Vamos supor que eu tenho a necessidade de fazer um mas não tenho condição de contratar um plano de saúde. Então, a Consulta do Bem era uma empresa que fazia venda de serviços médicos hospitalares via internet, uma empresa de marketing. Então, para quem não tinha possibilidade de contratar um plano de saúde, chegava a equipe do Consulta do Bem para tentar fazer um pacote. A Consulta do Bem ia em hospitais da época, lá da região, para tentar aproveitar os tempos ociosos, reduzir custos e fazer um pacote para atendimento desse cliente. Isso foi de 2014 a 2018, tá? E aí renderam aí 2.000 clínicas cadastradas, milhares de pessoas atendidas, mais de 5.000 profissionais da saúde, 14 hospitais credenciados e 40 laboratórios. Eles encontraram, dentro dessa possibilidade, uma oportunidade de estar uma operação de saúde, como é hoje. Então, de dezembro de 2018, quando foi encerrado do Consulta do Bem, até o início da Cuidar-me, que foi em janeiro de 2020, houve planejamento da empresa e a Cuidar-me em Jundiaí, no primeiro momento, com venda de planos hospitalares, tá? A sede ainda continua lá. Quem buscar a Cuidar-me vai identificar. Tem até um corretor que falou, nossa, mas a sede de vocês é muito feia. Você tem que tirar aquela foto, modificar. É a sede, não tem o que fazer, é a estrutura que tem em Jundiaí e tudo começou por lá. Então, mas hoje em São Paulo, nós temos uma loja física dentro do prédio do Fleury para atendimento dos corretores e também dos clientes que precisavam passar pela loja. Então, em frente ao cemitério da Consolação, na Mato Grosso 306, é a nossa loja da Cuidar-me. Se alguém conhece o prédio da Fleury aqui em São Paulo, quando passar por aqui, se quiser tomar um café com a gente, sejam bem-vindos, tá? E falando da estrutura, nós temos aí a parceria com o Doutor Consulta. Por enquanto, o Doutor Consulta é parceiro da Cuidar-me, tem 30% das ações. Mas já estamos indo falar para os bastidores que provavelmente no final do ano o Doutor Consulta compra para Cuidar-me. Então, isso provavelmente vai acontecer, tá? Você pode oferecer o seu plano para o cliente, informando que é um plano do Doutor Consulta, tá? Não é indo falar,
porque até então faz parte do mesmo grupo, são parceiros e, como eu falei para vocês, isso vai acontecer provavelmente no final do ano, mas com essa parceria, além daqueles planos hospitalares que foram os primeiros que a Cuidar-me iniciou as vendas, nós temos também agora os planos completos, com toda a parte ambulatorial, através do consulta. Então, nós temos mais de 60 especialidades aí para consultas com especialistas, exames laboratoriais de imagem, atendimento à mulher, e a rede credenciada para cuidar hoje são 24 hospitais, incluindo referências, tá? Telemedicina 24 horas, 7 dias por semana, via clínico geral do doutor consulta, mas no medicina eu já passo para vocês um pouquinho mais adiante quando a gente falar do atendimento de telemedicina. Mas o meu telemedicina está coberto desde o plano hospitalar ou o plano completo, em todas as opções, o telemedicina já está incluso sem custo nenhum, tá? E nossa cobertura hoje é regional, mas o apoio abrange. E nessa questão eu vou dar uma reforçada em relação à cobertura. Nós não temos área de comercialização, não temos área de abrangência, então ele pode ser comercializado em qualquer lugar do Brasil? Pode. Porém, a cobertura é regional, São Paulo, regiões metropolitanas, alguns dados aqui do Alto Tietê, ABC, litoral, nós estamos em credenciamento, ainda não temos, tá? Mas provavelmente entra o São Lucas, tá praticamente quase que frisado, mas aí eu já falo para vocês quando a gente comentar de rede. Mas quando a gente fala do apoio da Abrange a nível nacional, é para pronto-socorro e fora do estado de residência. Como seria isso? A gente conhece que tem vários planos aí no mercado que são regionais, e se você é fora de São Paulo, não tem mais cobertura. Nós temos pela Abrange hoje, aproximadamente, na verdade, a Abrange tem associada a ela aproximadamente 150 hospitais nível Brasil. Então, por exemplo, estou aqui em São Paulo, capital, desci para Santos. Hoje, eu não tenho rede credenciada em Santos, certo? Mas eu tenho hospitais em Santos que são associados pela Abrange. Eu posso utilizar? Nesse caso, eu posso, porque eu estou fora do meu estado aqui, do meu grupo, do meu município. A gente geralmente considera a partir de 50 quilômetros, tá? O último prestador. Então, estou a 50 quilômetros de distância a partir desse perímetro do meu último prestador. Se fui da capital para o litoral, posso utilizar? Posso. Da mesma maneira, se eu, por exemplo, na capital, cheguei em São Paulo, eu que hospitais da Brange tenho, eu posso utilizar? Não posso. Por quê? Aqui em São Paulo eu tenho rede credenciada. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como funciona. Estou indo para a Bahia, lá em Minas Gerais, passei mal, preciso de um atendimento. Posso acionar a Brange para ser atendido no pronto-socorro, urgência e emergência? Pode. Por que eu faço esse acionamento? Seja fora do estado de São Paulo ou dentro do estado, mas com a possibilidade de ser atendido pela Brange. Tem um time de funcionamento da Cuidar-me, que o cliente consegue acessar pelo aplicativo, que daqui a pouco para vocês. Tem a central de relacionamento, tem o próprio contato com o sistema Brange, que o cliente pode fazer, e eles vão identificar a possibilidade mais próxima de onde ele está para atendimento. Então, o que eu quero dizer com isso? É com cobertura regional, mas ele vai te dar um apoio a nível nacional, se o empresa de atendimento não ficará totalmente descoberto. Como se fosse a Unimed, que é onde, se tem uma Unimed que é regional, por exemplo, lá para o Nordeste, eu posso utilizar a unidade da Unimed para os hospitais próprios, como se fosse mais ou menos assim, tá bom? Falando da estrutura hoje, nós temos duas possibilidades de tratação, hospitalar e completo. E as duas possibilidades, o cliente pode escolher individual e familiar, PME empresarial, tá? Então, no individual e familiar eu tenho os planos UP, POP e MAX como hospitalar, e POP DRC e MAX DRC como apartamento, como completos, melhor dizendo, tá? Então, hospitalares UP, POP e MAX, completo, POP DRC e MAX DRC. O DSC significa doutor consulta. Ele foi colocado de propósito para que haja a diferenciação e tem pessoas que gostam de conhecer o que significa. Então tá aí, doutor consulta. No empresarial eu só tenho o UP, tá? Então vocês vão observar que eu tenho o Max como opções hospitalares, o POP DRC e o Max DRC como opções de completo, e eu já falo de cada um aqui nos slides posteriores.
Nós vamos falar nesse primeiro momento planos hospitalares, tá? Basicamente falando, em relação à regra de comercialização, a venda é liberada e comissionada sem limite de idade, como eu passo para vocês. Redução de carências sem limite de idade, tá? Reduzo para todas as idades. Se tiver 100 anos e ainda o avô estiver vivo, o avô tem 170 anos, entra no plano 2, entra no plano 2, comissiona os dois, uso carência para os dois. Então, fica tranquilo. Usa além, vem que eu vou fazer um plano para você. Tranquilo, tá? Não exijo entrevista médica verificada, isso é muito bacana, tá? Porque não tem aquela burocracia de ficar a disponibilidade do médico. Às vezes o cliente não tem lá, como outras operadoras aí, o TIM ou um aplicativo instalado, não tem familiaridade com a tecnologia, não consegue prosseguir com a entrevista, vai te dar um trabalho, você vai parar para fazer, dar atenção para esse cliente. Então, sim, esse trabalho você não tem com a Cuidar-me, tá? Tranquilo? Não peço teste do PIN, alta médica, APIAR para o recém-nascido. Nada disso. Recém-nascido com o acionamento e o CPF, que hoje já sai na certidão, pode trazer que a gente fala tranquilamente. Falando de telemedicina e do atendimento hospitalar, eu não exijo uma autorização, isso é muito importante, tá? Não preciso de autorização, de guia ou de encaminhamento da telemedicina para usar a rede hospitalar. Algumas pessoas que não conhecem o produto e só olham no Trindade como vende, imagine que é tudo igual, porque nós corretores, nós somos preguiçosos para de fato ser o produto, e por isso que é importante o treinamento, como o Glauco antecipou. A gente acaba misturando que é tudo muito semelhante, muito igual. Vocês vão perceber que o meu hospitalar é completamente diferente do que vocês conhecem de Bradesco e Sul América. Então, isso vocês vão notar aí com essas informações, tá? Mas algumas pessoas já vieram até nós, inclusive, abrindo um parênteses, eu fiz até uma venda para uma corretora que ela estava. A gente sabe que o cliente pesquisa no nosso site e pesquisa em outros dois. Então, outros setores fizeram contato com ela para poder fechar a venda. Eu acho que eles estavam querendo queimar a Cuidar-me, porque a cliente ela tinha um PME e pagava R$ 5.000, e nos correntes estava 3,5, 4,5, 4,700, porque tinha acesso ao simulador, e eu fiz as contas e eu vi isso. Na Cuidar-me, a cobertura do plano mais alto que nós temos, que é o Max, acomodação apartamento, completo, estava R$ 1.800 nas mesmas 4 vidas. E aí eu acho que os outros corredores queriam mais, desculpa a expressão que eu vou usar, zoião, para fechar a venda. Estava falando que a Cuidar-me era igual que saúde, que tinha um médico de família, para tudo tem que pedir autorização, se não vai cobrar lá no hospital, enfim, toda aquela questão burocrática que a gente conhece aí das operadoras. E na Cuidar-me não existe isso, é completamente errado. Aí eu tive contato com a cliente, que ela falou que estava recebendo meio que um bombardeio de informações, não sabia o que ia fazer, já estava desistindo ainda. A corretora pediu minha ajuda, fiz o contato com ela, meio que dei um treinamento para ela, expliquei como funciona Cuidar-me, falei como funciona, que nós não temos coparticipação, que o cliente não vai ter um tipo de custo adicional e que o valor de fato era aquele. E da telemedicina eu falei que a telemedicina, e é esse tópico que eu estou comentando com você, por isso que eu abri esse um pouco mais amplo esse exemplo. Se o meu cliente ele não quer utilizar o hospital, pode fazer telemedicina? Pode. Telemedicina, que é um clínico geral, doutor consulta, tá? Se precisar de receita médica, ele vai te dar. Se precisar de um atestado médico, vai ter, ele vai disponibilizar. Se ficar, tô com suspeita de Covid, claro que ele vai para você teste, vai buscar uma unidade hospitalar. Se eu conseguisse diagnosticar que de fato você estava com Covid, atestado dos 7 dias, 14 dias, enfim, ele pode te disponibilizar. Então, o meu telemedicina é completo. Porém, se eu precisar de um atendimento hospitalar, não quero acessar o medicina, como que eu faço? Simplesmente vai no hospital que está credenciado e usa. Tá bom? Não tem problema nenhum. Não precisa passar pelo telemedicina para ele te orientar, te encaminhar, enfim. Nada disso. Você usa o telemedicina se não quiser ir ao hospital. Se quiser ir ao hospital, nem precisa se comunicar com telemedicina. Eu teria forte nessa tecla
porque é uma situação recorrente. O pessoal sempre pergunta: ah, mas eu tenho que pedir autorização? Então, para concluir, não precisa, tá bom? Reforçando, a medicina 24 horas, 7 dias por semana via clínico do doutor consulta. E o meu aplicativo Cuidar-me é 100% digital, não tem papel, não tem nada de burocracia. Ah, mas o meu cliente idoso gosta do papel, ele gosta da carteira física, porque se ele não tiver com isso, ele não consegue usar. Na Cuidar-me, o seu cliente idoso que não consegue ter uma familiaridade com a tecnologia, se ele chegar no hospital, às vezes ele nem tem celular, chega no hospital com documento com foto, no caso PF em mãos, e falar: cliente da Cuidar-me, eu vim fazer um atendimento e consegue utilizar. Não precisa imprimir carteirinha. Se ele tiver no celular, ele apresenta tranquilo, mas não vai depender de receber um token, de receber uma autorização. A pessoa da recepção não vai ter que fazer contato para Cuidar-me. Ó, o senhor já está aqui, eu posso passar ele? Nada disso, esqueçam. Isso de burocracia, esquece. É zero, zero. Isso é muito legal. Por isso que eu falo que é o plano mais que vocês vão encontrar no mercado para vender. E é por isso que está sendo isso que está sendo a Cuidar-me. Graças a Deus por isso, com muito trabalho. Mas a Cuidar-me, mês a mês, ela no mínimo dobra o número de vidas que entra na carteira. Então já passamos que saúde. Inclusive, não sei se vocês já ficaram sabendo, mas eu fui comunicado, provavelmente isso é oficial, que saúde deixará de vender nos individuais e familiares e agora só adesão. O impacto para a gente positivo nisso, porque é claro, é questão de estratégia deles. É porque em 4 meses nós já passamos o número de vidas individuais que eles têm lá na carteira deles com a Cuidar-me. Em 4 meses de operação. Então, de abril a maio, já estávamos na frente. Isso é muito legal. Falando dos nossos planos hospitalares hoje. Eu vou antecipar os tópicos e depois a gente faz um resumo do que eu antecipei, tá? Então, nós temos possibilidades no hospitalar para reforçar o UP, acomodação em POP, acomodação em enfermaria, e o MAX, acomodação em apartamento. Meu pronto-socorro no hospitalar é completo, eu já falo disso. Parte pré-natal, carências, já reforço. Internações e cirurgias completas, sem coparticipação. E uma pergunta que está sendo bastante recorrente, eu acredito, sem reembolso. O que quer dizer essa configuração do hospitalar hoje? Pensa num plano de saúde que você já vende convencional aí, que vai dar pronto-socorro completo para o cliente, seja simples ou seja completo, independente da gravidade, ele vai dar o atendimento para o cliente lá. O meu hospitalar hoje, o meu pronto-socorro é exatamente igual. No mercado, hospitalares que eles já conhecem, eles vão dar geralmente atendimento de pronto-socorro. Quando o cliente, na maioria dos casos, tá? Se for decorrente de uma internação, uma cirurgia, o cliente, entre aspas, tiver para caindo lá na porta do hospital. Como Cuidar-me, seja o caso mais simples, estou com uma febre, estou com uma suspeita de qualquer coisa que às vezes é coisa da cabeça dele, não está doente, está nada. Preciso de posso ir ao hospital? Pode. Chegou no hospital, passou pela triagem, identificarem que não tem nada, ou seja coisa simples, precisa de uma inalação, uma medicação e volta para casa, tá coberto? Tá coberto. Ah, vou ser muito exagerado agora, tá? Sofri um acidente, estou com a fratura exposta, o osso está para fora da perna, rompeu o martelo, está esguinchando o sangue. Vou ter a cobertura no Morreu. pronto-socorro? Vou ter a cobertura no pronto-socorro? Vou. Tem a cobertura para todas as necessidades, se precisar de internação, cirurgia, ficar internado, entrou no UTI e ficou entubado. Nossa, Eli, você está sendo exagerado no pronto-socorro. Então, meu pronto-socorro é completo. Qual é a diferença do meu hospitalar para o meu completo hoje, que é com o doutor consulta? No meu hospitalar, eu não tenho a parte ambulatorial. Então, consultas e exames que sejam eletivos, agendados, aí tem que ser o plano completo para ter a cobertura. Agora, dentro do pronto-socorro, reforçando, é o último ponto do pronto-socorro que eu vou falar. O médico lá dentro fez alguns exames e alguns diagnósticos e falou: você vai ter que subir lá no primeiro andar para fazer uma ressonância, um hemograma.
Dentro do pronto-socorro está tudo certo, ele não vai ter que sair do hospital e fazer por fora ou pagar parte. Dentro do pronto-socorro, tudo que ele precisar. Se lá no pronto-socorro falar, você vai ter que ir para. Volta lá na recepção e já passa pelo cardiologista, pelo pediatra, pelo ortopedista, enfim. Dentro do pronto-socorro completo, tá bom? Eu fui bastante. Tem bastante nessa questão, porque no pronto-socorro é uma situação que o pessoal geralmente fala, não vai cobrir, você vai ter que voltar para casa, vai gerar coparticipação, vai gerar uma despesa, só cobre o hospitalar que a gente conhece do mercado, se precisar de uma internação. Não, na cuidar do atendimento pronto-socorro é completo. Falando do parque pré-natal após carências. Que é após carências? O meu plano hospitalar, como eu antecipo vocês, eu não tenho a parte ambulatorial, certo? E vocês vão observar que o meu custo é muito, mas muito baixo. Eu tenho, por exemplo, a R$ 139 para uma jovem de 16, 17, 18 anos que descobre que está gestante e nos dias de hoje isso é uma coisa muito fácil de acontecer. Então, se eu já de cara liberar o atendimento para ela a R$ 139 vai ter uma cobertura, apartamento, sem coparticipação, com parto completo, tudo bonitinho, lá no Santa Joana. A conta no final não fecha. E a ANS, ela estipula carências, todos nós sabemos, parto 300 dias, vai estipular lá como algumas pessoas, essa semana, me chamaram, falaram que entraram no site da Cuidar-me e viram que lá no site da Cuidar-me está marcado consultas, exames, internações e cirurgias, 180 dias. E aí vieram me perguntar, mas por que consultas, exames está marcado lá 180 dias se você está falando que é 24 horas? A gente precisa entender que a ANS ela vai estipular um teto, uma quantidade limite lá de meses para que haja a cobertura. Como parto são 300 dias. Só que, se a Cuidar me colocar que uma consulta, um exame é daqui 180 dias, ninguém vai comprar Cuidar. Então, existe um teto e as operadoras, elas colocam de acordo com o planejamento delas a cobertura que elas querem dar. Ela não pode ultrapassar 180 dias, mas ela pode ter nos 180 dias. Então, é por isso que vocês vão observar, quando vocês fizem cotação, se vocês não sabiam disso ou nunca se ligaram nisso, tem algumas operadoras que 24 horas vai dar pronto-socorro, né? Isso de acordo com a legislação, de acordo com a ANS. Mas para consultas, tem algumas que dão 24 horas, algumas seguradoras vão dar com 15 dias, a outras vão dar só com 30 dias. Então, isso são prazos que a operadora define que vai dar cobertura para o cliente. Mas ela tem até 70 dias, de acordo com como está lá. Então, não está errado o que está no nosso site, mas é só para vocês entenderem que é um teto. Quando a gente fala do parto e pré-natal, também 300 dias é um teto. Só que tem operadoras que às vezes fazem uma campanha aí, de repente, no mercado, através de um PRC, eu vou dar o parto com 6 meses ou com 3 meses. Se o cliente tiver isso dentro dessas condições, porque ela sabe que ela tem 300 dias, é o limite dela, e todo mundo vai respeitar rigorosamente isso, e ela vai, dentro desse período aí, desse intervalo, trabalhar da maneira como ela achar melhor. No plano hospitalar, parto pré-natal, a gente segue à risca esses 300 dias. Por isso que eu fui cansativo em falar disso. Se o cliente que está gerando uma cotação com você, ele te falar, Glauco, daqui 4 meses eu quero engravidar. A gente sabe que geralmente a gente orienta o cliente, quer contratar um plano, está pensando em uma maternidade, daqui 3, 4, 5 meses, você já pode planejar que lá no final, passou os 300 dias, está coberto. Então, se o teu cliente for dentro dessa categoria de perfil, não dá hospitalar para ele, porque o hospitalar, de fato, vai seguir solamente os 300 dias do parto. Mas depois dos 300, pode ser que ele tenha tranquilo. Mas pré-natal, principalmente pré-natal, o acompanhamento, ele não vai ter, porque vai começar a contar depois de 300 dias, porque eu não tenho no hospitalar serviços ambulatoriais. Se o cliente contratar depois dos 300 dias, nós temos clínicas dedicadas
especificamente para pré-natal, onde o cliente, depois de 300 dias, descobriu que está gestante, o time da Cuidar-me, que daqui a pouquinho eu vou reforçar sobre o trabalho que eles fazem, mas o time da Cuidar-me vai orientar o cliente, vai buscar mais próxima dele opções de clínicas e vai falar, ó, tenho essas opções, através delas você vai conseguir fazer o seu pré-natal completo. Parte pré-natal é completo, mas após carências, tá? Então, por isso que eu busquei reforçar pronto-socorro e o parto e pré-natal, que na Cuidar cobre desde o plano hospitalar, cobre tudo, inclusive, seu cliente está com câncer, está com plano contratado, químio, rádio, hemólise, tudo isso está coberto no hospitalar. Então, meu hospitalar ele é completo, porém tem esses detalhes, por isso que é importante participar do treinamento. O restante vocês vão perceber que é tudo bem prático. Pode ser que nesse momento pareça complicado, é muita informação, mas quando a gente começa a falar a fundo das coberturas, dos planos, de fato, é muita informação, a gente acaba resumindo aí, e ia ficar muito vago se eu falar tudo seu completo, parte pré-natal após 300 dias, eu acho que valeu a pena abrir um pouco mais e o restante eu vou passar mais tranquilo, que aí não tem tanta dificuldade, é mais na composição. Falando da parte de cobertura do hospitalar, tá? Então, a partir de R$ 69,00 e até 18 anos e 449 para quem tem 59. E a minha rede credenciada no UP, que é a Acomodação Enfermaria, é o Nova Varenga, Metropolitano Lap Butantã, Maternidade Vidas, Santa Marcelina, Presidente, Pitangueiras de Jundiaí, Mater de São Bernardo, São Nicolas de Suzano e Nossa Senhora de Fátima de Osasco. Quando a gente fala do POP, a partir de R$ 99,00 de 0 a 18, 599 para quem tem 59 anos. A rede é cascata, então o POP entra a rede do POP mais o UP. Então, além desses hospitais que eu apresentei, Oswaldo Cruz Vergueiro, Samaritano Paulista, Santa Maria, Vitória, Santa Cruz, o HSAMP, Carlos Chagas de Guarulhos, Ipiranga de Arujá, Padre Teodora de Campinas. E no Max, que é uma acomodação em apartamento, R$ 139,00 de 0 a 18, 59 anos, 749, e, além desses hospitais, Santa Joana e o Ipiranga de Mogi das Cruzes. Barato, né? Só mais uma dúvida, por favor, desculpa. Não, claro. Desses três que você apresentou, quais deles não é ambulatorial e quais são? Todos esses três são hospitalares. O ambulatorial completo eu vou apresentar agora para vocês. Ah, tá bom, então. Obrigada. Só essa dúvida. Imagina. É legal quando o pessoal fica na expectativa de conhecer e tem as perguntas, porque dá para perceber que de fato há um interesse no produto. Exatamente, Eu não acho ruim. Quando Pessoal, eu pode parar à vontade, tá? Não fica É. guardando dúvida, por favor. Quando eu ministro treinamento, que eu pergunto, gente, tem alguma dúvida? Todo mundo quietinho. Gente, tá com alguma dúvida? Todo mundo fica quietinho. Eu me assumo muito, porque, tipo, ninguém tá entendendo, ninguém tá interessado. Então, quando o pessoal começa a participar, a rede aqui vai ter uma rede lá, provavelmente já tá na cabeça. Eu já tenho esse cliente que eu perdi a venda, que não tinha elegibilidade, não tinha onde colocar, eu vou vender Cuidar-me. Então, isso é legal, eu gosto disso, viu? Não tem problema. Quando a gente fala de pediatria, tá? Isso é muito importante. Você sabe que não são todos os hospitais que possuem pediatras, não possuem pediatria. Estamos com um problema grave, inclusive, pessoal, em São Paulo, e até te cortando isso com ele, Imagina. mas estamos com um problema grave de pediatria em São Paulo e a Cuidar vai começar a preencher essa lacuna aí, né? Muitos hospitais deixaram de atender a parte pediátrica. 60% do que entra hoje praticamente é criança, os outros 20 a 30 é o idoso, e o restante que sobra são as pessoas de média idade. Porque para o idoso e para a criança, a gente sabe que a maioria das operadoras com 49 anos é venda administrativa, ou não reduz carência. Então, claro que a gente sabe que tem CPT, as regras são as mesmas, as carências são as mesmas, de acordo com a ANS. Mas só a facilidade de repente, reduzir uma carência para cima de 59 ou comissionar o corretor, tem muito corretor que não gera cotação, porque às vezes nem atende o cliente, atende super mal. Eu vou falar porque eu sou ex-funcionário Qualicorp, tive corretora antes de entrar na Cuidar-me, então eu conheço muito bem esse mercado.
E assim, a gente sabe que tem clientes que nos anima mais de vender, principalmente quando a gente fala de premiação, dinheiro, enfim, a gente, claro, a gente não vai deixar de atender, fazer uma consultoria em relação a entender a necessidade do cliente. Isso tem que ser o primordial. Mas às vezes, no dia 10 aquela conta que venceu faz a gente olhar um pouquinho também para o lado financeiro. Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque no mercado a gente deixa de fazer muitas vendas. Eu, por exemplo, já vendi para um odonto que ninguém nunca, assim, passou por uns 4, 5 corretores que não queria vender. Na época, a 1.000 era R$ 12, se não me falha a memória. Não lembro, faz um tempão. Acho que era 2016, 2017. Ele gerou um PME de 6 vidas para mim. Pois, só pelo fato de não abandonar o lead. E o cliente falou, uns 3 ou 4 fizeram contato, falaram que ia mandar a cotação, fiquei esperando e ninguém me mandou. E a Mil Dental, tipo, você manda pelo Comunica Mil lá o link, ele já nem te procura para nada, ele mesmo faz a conta, e a pessoa não teve a capacidade de fazer isso. Então eu consegui atender que amigo do cliente, quando ele foi fazer um PME, ele teve a oportunidade de fazer, ele me procurou, eu fechei uma venda de 6 vidas, deu mais de 5.000 reais de fatura. Então, a gente não pode ter esse tipo de distinção. E aí, quando a gente fala da pediatria, nós temos hospitais, a gente sabe que a adesão ou é 2 anos ou é 6 anos, ou quando é o individual é só a rede própria e às vezes é um ou dois hospitais que dão atendimento e é super lotado. Então a gente tem opções de pediatria, mas fora dessas unidades que vocês estão vendo aqui, se buscar pediatria, não vai ter, se for, por exemplo, a criança está com risco de vida. Todos os hospitais da nossa rede credenciada, se a criança estiver lá precisando de uma ressuscitação, alguma coisa que seja muito grave, nenhum hospital vai omitir socorro. Só que eles vão falar, mãe, só que se leva para uma unidade de pediatria porque eu não tenho. Então é por isso que Vitor estava nessa lista até antes deles cortarem o atendimento de pediatria, tá? Então, o Vitória, algumas pessoas falaram que eu estaria já, estamos no final de agosto, não voltou. 180 dias deram de prazo, falaram que era reforma interna, a reforma já. E no primeiro andar, que era pediatria, hoje é oncologia. E algumas pessoas que trabalham na Mil, inclusive no próprio hospital, falaram que não volta mais com a pediatria. Então, pode ser que em algum lugar vocês vejam a pediatria no Vitória, lá na opção da Cuidar-me, mas não é porque está errado o material. Vale até acrescentar. O credenciamento da Cuidar-me não é serviço, é pacote. Se fosse por serviço, eu ia atender um cardiologia e não ia atender pediatria. Eu ia atender a maternidade e não ia atender um ortopedia. Mas o credenciamento do hospital é feito com um pacote completo que dá de atendimento a Cuidar-me vai cobrir. Isso vai eliminar a possibilidade do cliente chegar lá e aí o pessoal do hospital falar, aí você não cobra aqui, você vai ter que ir para outro lugar. Então, tudo na parte do pronto-socorro, no atendimento, se tiver a pediatria, dá abertura. E quando criamos o Vitória, tinha a pediatria à disposição. Então, vão ver que em algum lugar do material pode ser que tenha, mas é importante a gente mensurar que, por determinação do hospital, não é Cuidar-me e nenhuma outra operadora ou seguradora. O hospital não atende mais. Se amanhã o hospital voltar a atender a pediatria, a Cuidar-me já está credenciada lá. O meu pacote já está fechado e aí é só a criança e aí vai ter o atendimento completo. Então, para reforçar, Pedilup, Metropolitana Lap Butantã, Maternidade Vidas, Lap Butantã Zona Leste, Zona Oeste, melhor dizendo, Vida Zona Sul, Zona Leste Santa Marcelina, Jundiaí, Tangueiras e Suzano São Nicolas. E na Zona Norte, no POP, eu tenho HSAMP, em Guarulhos eu tenho Carlos Chaves, eu tenho Ipiranga do Arujá e Madre Teodora de Campinas. Então, basicamente, eu tenho quase todas as unidades. Região Central, estamos quase realizando beneficência portuguesa. É um spoiler, mas não gera expectativa, porque o meu credenciamento por pacote é mais demorado do que serviço. Então entra jurídico, entra o comercial do hospital, entra um monte de coisa até bater o martelo. Mas muito provavelmente os próximos credenciamentos serão beneficência portuguesa, que ali está numa região central e vê tudo, inclusive pediatria. Estamos provavelmente buscando atendimento nas unidades Next,
que a gente sabe que não é um custo tão alto como alguém veio atrás de mim e falar, mas e a Redditor? Por exemplo, no ABC, eu estou em fase de crescimento também do Cristóvão da Gama. Vieram falar para mim, mas e o Brasil? E o assunto Redditor, e Redditor para o nosso produto nesse momento não cabe. Então, os custos não batem, né? São bem exatos. Mas, de repente, o Hospital da Luz, que tem um custo menor, a linha Next, os hospitais Next, a gente está tentando buscar essas unidades para atendimento, porque vocês vão observar que eu tenho Samaritano, Carlos Chess, Vitória, os metropolitanos que são da MIP. Então, nós já temos uma parceria, já temos um negócio realizado. Inclusive, deixando hashtag fica a dica, para quem vende a minha, é fácil vender com o Darme, porque já usa esses hospitais e conhece. E a gente sabe que a minha é impraticável de preço, teve vários problemas aí recentemente, principalmente agora a comercialização de produtos, então o pessoal está meio com medo. Cuidar-me, além de ser um custo muito baixo e ter esses hospitais à disposição, pode tornar uma possibilidade bem legal para o cliente, tá? Só Alguém uma, abriu? uma sugestão, Claro. por favor. Por que o Anacorta? Porque o Anacorta não é a mil aqui na Baixada? Mas é a única opção que nós conseguimos de atendimento, pelo menos nessa área, por enquanto, para a ambulatorial. As outras que estão em negociação, tem algumas coisas que estão em negociação, inclusive até a opção até do doutor Consulta descer para a Baixada. É uma situação que a gente escuta deles, mas já depende mais do doutor Consulta. Mas é uma questão, assim, tem alguns projetos que estão em credenciamento que vão contemplar contemplar alguns interiores de São Paulo. Acho que Sorocaba está no meio, acredito que Atibaia tem alguma coisa, mas ainda não é nada que a gente possa bater o martelo e jogar no mercado. Certo? Certo, entendi. Obrigada. Imagina. Quando a gente fala dos planos completos, toda essa cobertura que eu falei para vocês do hospitalar, a parte ambulatorial para consultas e exames exclusivamente no doutor consulta. Então, sempre me perguntam, Lavoisier, posso utilizar? Não pode. Antes do doutor consulta entrar no negócio, nós tínhamos parceria com Fleury e a Mais, onde o cliente tinha desconto para utilizar. Hoje, como o doutor consulta faz parte do negócio, ele injetou 30% de ação na empresa, ele falou, estou colocando 30%, mas eu exijo exclusividade nas clínicas do doutor consulta. Para quem conhece a clínica do doutor consulta, sempre gosta. É muito difícil encontrar alguém que não vai gostar do atendimento. Não é tão demorado. As unidades, elas são super novas, a estrutura é muito boa. Não é uma unidade que vai chegar e vai ficar olhando o teto caindo. E a tecnologia é tecnologia de ponta. As policlínicas do doutor consulta, eles estão sendo considerados aí na estimativa, são o terceiro maior grupo de clínicas da América Latina para esse atendimento ambulatorial. Então é muito bom, atende o rol de procedimentos completo de acordo com a ANS, tá? Até pequenas cirurgias diversas eles estão fazendo nas próprias unidades. Então, seja de um atendimento mais simples até alguma coisa que usa imagem, som, alta complexidade, cirurgia, estejam tranquilos em relação ao doutor consulta, que eles possuem tecnologia para atender a todas as necessidades. Então, esse valor que eu estou mostrando para vocês a partir de 9 é o meu plano completo, com ambulatorial, hospitalar, obstetrícia, completo do plano tradicional que vocês já conhecem, já vendem de mercado, a partir de 9, 10, 18 e 949 acima de 59. No MAC RC, que a acomodação é apartamento, a partir de R$ 229, 0 a 18 e R$ 1.199, 59 anos. Tive algumas situações às vezes mais barato que até a própria Prevent Senior, hein? Bem legal. E agora vamos falar do que enche os nossos olhos de... A menina fazem os nossos olhos brilharem, né? De uma 99 vidas, meus planos empresariais. Eu vou avançar aqui os tópicos e aí no final a gente um papo sobre o que eu avancei aqui. São a partir de uma vida para sócio e dono,
E eu até coloquei como em destaque uma vida, mas já comentei sobre isso. Sócios, diretores e administradores sem limite de idade, funcionários em regime CLT sem limite de idade, estagiários maiores de 16 anos, aprendizes entre 14 e 24 anos de idade, e a livre adesão, obrigatoriedade de 100% de uma população entrar. Então, como funciona a cotação a partir de uma vida? Nesse primeiro momento, que eram duas e veio para uma, está entrando o sócio ou o dono, né, no caso do CNPJ, porém, se o funcionário, caráter de exceção, tá? Até que, de fato, eles batam o martelo e seja só o sócio, em caráter de exceção, funcionário registrado, tudo bonitinho, com vínculo na empresa. Se ele desejar como dono, não quiser entrar, mas ele quiser disponibilizar o CNPJ para esse funcionário, em caráter de exceção, nós estamos implantando essa proposta. O a parte negativa disso para o futuro. Se o sócio ou mais alguém tentar entrar no plano, como o CNPJ já estará no sistema, provavelmente será uma venda administrativa feita pela central de relacionamento, tá? Então é importante. É uma única vida, ninguém quer entrar, não tem problema. Não precisa de carta dizendo que não vão entrar. É igual, vou vender para dois, três. São três sócios, melhor dizendo, sendo que um quer entrar e os outros dois não. Não vou precisar dessa carta dizendo que estão cobertos pelo plano anterior. Não vou ter que pedir a carteirinha desse sócio. Simplesmente a sua venda tranquilamente é a única pessoa que está entrando. A única pessoa que está entrando vinculada ao CNPJ. Bonitinho, tranquilamente, independente da idade. 85 anos, é o dono do CNPJ, quer contratar? Entra, tem limite de idade, paga o comissionamento. Lembra? Eu faço a redução da carência também. Então, quanto a isso, é bem tranquilo. Nós falamos que íamos até abrir, quando o Glauco falou aí, as oportunidades para esclarecer as dúvidas do individual. Para a gente lançar tanto PME. Ficaram dúvidas, gente, sobre o individual? Tranquilo. Então, tá bom. Então, vamos avançar. Difícil, né? É bem tranquilo. Como eu falei, praticamente quase que não tem a regra. Compro para todas as idades, pago todas as idades comissionamento, então, bem tranquilo. Então, vamos lá. Desculpa, eu tenho uma dúvida rápida no PF. Claro. Vou dar um exemplo, tá? A pessoa, eu sei que o hospitalar é diretamente com o hospital, Uhum. porém, vou dar um exemplo que inclusive aconteceu comigo. Pois é. Rompi o ligamento do joelho jogando bola e eu fui para o médico lá, né? Ok. Aí eu fui no pronto-socorro, ele vai fazer algo paliativo, porém eu vou posteriormente precisar de uma cirurgia, porque ali vão fazer uma ressonância e vão constatar, isso é um caso real, né? Uhum. E aí, nesse caso, se eu tivesse com a Cuidar-me, não importa qual hospital fosse, eu teria posteriormente a possibilidade, nesse plano hospitalar, de fazer essa cirurgia? Sim, porque a ideia do hospitalar é justamente a cobertura hospitalar. As outras operadoras, elas pegam muito forte na venda e pode perceber que Sul América, por exemplo, e Bradesco, que possuem hospitalar para venda, geralmente quem compra muito é médico, porque o médico às vezes precisa de um atendimento, ou ele mesmo se automedica, né, porque ele pode fazer isso, ou algum amigo faz um tratamento lá nele, mas ele geralmente compra um hospitalar porque se precisar de uma hospedagem hospitalar, internação, cirurgia, ele sabe que é muito caro e o plano cobre tudo. Então, enquanto isso é tranquilo. O que geralmente não cobre no meu hospital, desculpa o seu nome mesmo? Vinícius. O que não cobre, Vinícius, no seu plano hospitalar? Vamos supor que você foi lá, o médico constatou isso e tal, mas antes da cirurgia ele vai falar, Vinícius, você vai ter que fazer uma ressonância. Aí, daqui 10 dias, você faz essa ressonância e volta. Aí, se precisar fazer exames, consultas agendadas, eletivas, aí não cobre. Agora, Mas a cirurgia em si cobre. normal, normal. Entendi. Se ele falar, daqui 3 meses você vai ter que fazer a cirurgia. Semana que vem você vai ter que fazer a cirurgia. Liga lá no plano e já faz o agendamento. Tranquilo. Quanto a isso, se precisar já ficar internado ou agendar uma cirurgia, sem novidade. Tá, uma última pergunta. E se no próprio hospital ter todas
as nuances ali de fazer, por exemplo, o exame, né? A ressonância. Ah, não tem vaga hoje, mas só tem para a semana que vem. Também está coberto porque é decorrência Mas aí, daquele primeiro fato? aí você tem que entrar no hospital de novo como pronto-socorro. E se você Tá, voltar como eletivo, não cobre. entendi. Porque a parte ambulatorial é só no doutor consulta se for no plano completo. Não, perfeito, entendi. Mas se, por exemplo, sei lá, semana que vem tô com dor, doutor, aqui continua doendo. E ele só fazer uma Pronto-socorro. ressonância, aí tranquilo, Tá bom, tá bom? obrigado. Imagina. Perfeito. Mais alguém? Alguém mais? Então bora avançar. Falando do PME, continuando aqui, eu não tenho restrição de atividade econômica, então eu posso vender para motoboy, empresa de transporte, Mercado Livre, posso vender para o Mercado Livre, posso vender para o iFood. Eu só não posso vender para os prestadores de serviço pessoa física, ele que encosta o carrinho lá para encher de mercadoria, mas já reforço para você, tá? Mas prestador pessoa física, eu não posso vender. A gente tem uma cartinha, para antecipar, já que eu entrei nesse detalhe, a gente tem uma cartinha muito semelhante à da GEI, tá? Que aceita prestador de serviço. Não aceitávamos, mas tem mais ou menos um mês que mudamos aí a chave e agora entram os prestadores. Se for pessoa física, desses ramos de atividade, eu ainda não aceito, tá? Mas eu reforço para vocês daqui a pouquinho. Mas se for funcionário devidamente registrado, CLT, estagiário, menor aprendiz, enfim, pelo vínculo com o CNPJ, eu não tenho nenhuma restrição de atividade econômica. Então, essas empresas que o mercado geralmente não aceitam, a Cuidar-me, você não tem esse problema, tá? Pode trazer. Eu vou lançar os tópicos e aí a gente bate um papo sobre isso. Titular, cônjuge, companheiro, filho sem limite de idade. Irmãos, netos, genro, noras, sobrinhos que não entravam e agora entram sem limite de idade. Pai e mãe são aceitos sem limite de idade. Porém, para aproveitamento de carências, 58 anos, 11 meses e 29 dias. Se no contrato o pai ou a mãe estiverem entrando, aí é mais prudente vender para o pai e para a mãe. Se for com redução de carência, é um plano individual. Se for dessa maneira, dentro do CNPJ, acima de 58 não compra, tá? Isso é importante. E lembrando que todo esse material que eu estou apresentando para vocês, no final do treinamento eu disponibilizo para o Glauco e aí ele faz o compartilhamento com todo mundo, tá? Quanto a isso é tranquilo. Prestadores de serviços de 30 a 99 vidas, que a gente sabe que não tem carência de acordo com a ANS. Não pode entrar prestador pessoa física, ou seja, com a cartinha, tá? O limite de idade do prestador enfim, pessoa jurídica, né? O prestador em si, 58 anos de idade, é o limite. A partir de 58 anos, meu sogro, minha sogra quer entrar. Quero colocar eles como se fossem prestadores. É 58 anos de idade, eu não consigo aproveitá-los. Se for pessoa jurídica, limitada, ME, EPP, ERELI, enfim, até 99 vidas, se entrar, por exemplo, porque eu não consigo fazer 100% prestador, como a cartinha da GDI, me presta aí seu CNPJ que eu quero contratar um plano. Eu não consigo, tá? Na Cuidar-me por enquanto, não. Tem que ter pelo menos uma única pessoa vinculada ao CNPJ. Mas, se entrar, por exemplo, menor aprendiz e 98 prestadores de serviço no CNPJ, tranquilo, tá? Não tenho a cada 5 entra 1, a cada 10 entra 3. Esqueçam tudo isso. É bem fácil, falei para vocês, totalmente desburocratizado. Quando a gente fala de 1 a 29 vidas, aí sim, pode ser prestador pessoa física, com aquela cartinha que nós temos, semelhante à da GNDI, mas, como eu falei para vocês, a estipulante ela precisa ter, no mínimo, um titular vinculado. Não pode ser 100% prestador, tá? São entidade limite também para inclusão, ou seja, a mesma ideia de 3099. Entrou um menor aprendiz, alguém que está registrado lá, pode ser um faxineiro ou pode ser o dono da empresa. Estando registrado e outros 28 prestadores, pessoa física, uma cartinha igual da GNDI, uso igual da GNDI porque fica claro para a gente poder entender. Né? Tem muita gente, acredito que vocês todos aí usam e conhecem a cartinha semelhante da GNDI.
outros 28 prestadores de serviço entram tranquilamente no contrato com o faxineiro ou dono da empresa, sem nenhuma dificuldade, tá? Importantíssimo, como eu falei para vocês, 51 anos de idade, não pode ultrapassar, e o estipulante, ele não pode ser MEI, porque a gente sabe que, de acordo com a legislação, a MEI é um funcionário. Então, quando a gente fala que pode colocar prestadores de serviço na cartinha, sempre aparece um CNPJ querendo colocar 2, 3, 4 como prestadores. Não entra, tá? Se for MEI, não entra. Se for CNPJ limitada, ME, PP, LI, enfim, esses que eu falei para vocês, tranquilo. Aí pode colocar até 29 vidas aí por baixo, sem nenhuma dificuldade. E eu falei para vocês na tela anterior, o estipulante com os caras abaixo, como está aí em amarelo para vocês, destacado, não poderão incluir prestador pessoa física. Então, transportes, que é entrega rápida, motoboy, malote que não é realizado pelo correio e segurança privada, não pode incluir pessoa física. Para reforçar esse movimento, eu estou vendendo para o Mercado Livre, e o Mercado Livre tem os funcionários devidamente registrados, até aquele último lá que despacha as mercadorias, beleza. Agora, ele tem o Fusquinha 85, que não tem nem porta-mala, é capô, né? Joga lá na frente no capô-mala, enche o meu capô de produtos que vocês compraram pela internet, porque eu quero fazer um trocadinho e tal, e entregar essa mercadoria. Não tenho nada a ver com a empresa, simplesmente quero ganhar um trocado. Eu posso entrar no plano de saúde do Mercado Livre? Não posso, porque eu sou um prestador, pessoa física, e aí eu não posso entrar através da cartinha. A mesma coisa para motoboy. Eu ministrei um treinamento que uma pessoa falou que conhecia uma associação de motoboys, eu ia fazer a venda para eles, porque ninguém vende para motoboy, mas a Cuidar me vende. Pode ir tranquilamente, tá? Tem até pessoas que trabalham com tráfego pago, falaram que ia fazer na internet voltado para isso, para esses ramos de atividade. Não tem problema. Agora, se forem no ramo se forem prestador de serviço, se não for devidamente registrado, não entra. Motoboy, se eu estou vendendo para o iFood, e o iFood tem lá os funcionários devidamente registrados, eu posso vender tranquilo. Agora, se eu vender para um motoboy que entrou no aplicativo, cadastrou a moto para entregar umas marmitas, mas não é registrado, não é funcionário do iFood, só é prestador de serviço pessoa física. Ele contratar entrando como se fosse do iFood? Não pode. Deu para entender essa diferença quando eu falo que pode para todos os ramos e quando é o prestador pessoa física não pode? Ficou alguma dúvida em relação a isso, gente? Não, Bom, eu acho que tranquilo. tá tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. Até olhei para o microfone aqui, não tá desligado, mas tudo bem. Então vamos avançar. Qualquer dúvida, a gente abre, tá? E fala sobre isso. As formas de pagamento, boleto bancário, cartão ou Pix, é a mesma ideia do individual, também não precisa de adesão, representante legal, pai, mãe ou tutor maior, e vigência e vencimento também é critério do cliente, observando esses detalhes, tá? Boleto bancário, todos os pagamentos até 30 dias, boleto paga qualquer dia. Se no cartão de crédito for programado, só começa na data da programação, e o Pix, meio que instantâneo, consegue a cobertura. Essa é a minha tabela de vidas e de vendas para PMI, a partir de uma vida. Que é muito semelhante se vocês observaram os valores, o individual eu tenho o UP que custa 69. Como eu não tenho o UP aqui no meu PME, eu começo do POP, a minha rede do POP é o POP mais o UP, tá? Então é o que está para trás. Toda aquela rede de atendimento lá, POP e UP. E do Max é a mesma coisa. E nas tabelas vocês vão observar que tem o POP e o Max sozinhos, são hospitalares, e o POP DRC, Max DRC, o DRC reforçando, significa doutor consulta, e são os produtos completos. Sobre PNE, que agora a gente já vai partir para a parte de regras de contratação. Esse primeiro momento da parte de contratação, tem alguma dúvida? Acredito que não. Alguém apertou alguma coisa aí no chat? Quando você fala de 1 a 99 vidas, eu sendo dona da minha empresa, então eu posso entrar com plano empresarial. É isso ou estou enganada? É isso mesmo. Tá. Tranquilo.
E se Ok. de repente você não quer entrar, mas Tá. isso a caráter de exceção, tá? Nesse Tá. primeiro momento. O seu funcionário, a sua funcionária quer entrar com teu CNPJ, ela sozinha. Você só tem uma única funcionária, uma loja Tá. de roupas. Ela quer contratar, mas eu já tenho meu, pelo do meu marido, enfim. Ela pode usar o meu CNPJ? Pode, não tem problema nenhum. Mas é exceção, tá? Nesse primeiro momento. Porque a ideia é que seja apenas o dono essa única vida. Tá bom, obrigada. Imagina. Mais alguém postou alguma coisa? Levantou as mãos? Acho que tá tranquilo, né? Então vamos lá. Falando de carências, eu tenho duas reduções, tá? A partir de 12 meses, então antes de 12 meses, 6 meses, 11 meses, 29 dias, eu não reduzo carência. Então tem que ter pelo menos 12 meses para redução e pelo menos 24 meses na redução 2. Vocês vão observar que tem uma lista de congêneres aí. Mas eu tenho Prevent Senior que não está na congênere. Eu tenho São Cristóvão, eu tenho Cruz Azul, eu tenho Transmontano. Pode trazer, a gente está reduzindo para essas que não estão aí sem nenhuma dificuldade, tá? Inclusive, planos de autogestão, a gente também está reduzindo carência, então isso é bem legal. Outra coisa bacana sobre a questão da carência. Eu aceito clientes selados do plano anterior até 60 dias do momento que eu estou colocando no sistema, não é para o início da vigência. Então, se você programar contrato para daqui 30 dias, um exemplo, que é um prazo maior, é 30 dias, e ele tem 109 dias de cancelado, estou colocando a proposta no sistema hoje, daqui 90 dias praticamente, ele vai conseguir cobrir a carência? Vai. Né? Isso é tranquilo. Porque a regra diz que é até o momento em que eu estou colocando a proposta no sistema. Tá? Então, quanto a isso, é bem legal. Outra coisa bacana, eu aceito uma janela de até 15 dias para fazer a junção de dois planos. Então, meu cliente ficou 7 meses no Bradesco, ficou 10 dias descoberto, porque ele estava fazendo a contratação, entrando no outro plano lá da outra empresa, enfim, ou contratando próprio, e ficou mais um mês lá na Sul América. Então, eu tenho um total de 15 meses na junção das duas cartas, uso a carência tranquilamente. Isso é bem legal. E como que eu faço ali para comprovar tudo isso? Só carta de permanência. Não preciso da cópia dos 3 últimos boletos, da cópia de acima de um ano, não preciso da cópia das carteirinhas. Às vezes aquele de um ano já até se apagou, foi pago lá na lotérica. Enfim, gente, sem burocracia. Eu não tenho problema nenhum com isso. Para vocês terem ideia, quando eu falo sem burocracia, para vocês perceberem que de fato é sem burocracia. O meu sistema, para quem digita a proposta, não pede nem documento. Aí vocês vão falar, ué, mas como pode? O meu CPF, quando você digita, já aparece todas as minhas informações. Se eu digitar o CNPJ, puxa tudo. O CPF puxa da Rita, CNPJ puxa CAGED, JUSESP, enfim. Então eu não preciso de documentação, mas a gente orienta os corretores. Peguem a documentação e façam a venda de fato, como ela tem que ser feita. Porque se lá na frente o cliente falar não contratei, você vai ter uma formalidade dizendo que, de fato, você contratou o meu plano, aqui os documentos você me mandou, mas, e claro, para quem digita a proposta, precisa ter essas informações. Mas, quem digita a proposta no meu sistema, as únicas coisas, os únicos documentos, arquivos que sobem é carta de permanência quando há redução de carência. E quando é CNPJ, tem que ter, quando a gente fala do MEI, tem pelo menos 6 meses de abertura e tem aquela declaração de autenticidade que é registrada em cartório, são os documentos exigidos. Agora, estou vendendo para uma empresa que não é MEI, um limitada, e ele não tem código de carência, eu não subo nada de documento no sistema. Então, esqueça cópia de 10 folhas, a última atualização que foi feita no contrato social, mais a cópia do CNPJ. Ah, você tirou foto e não ficou legal, cortou aqui um cantinho da tela. Ah, você escaneou pelo scanner e não ficou legal. Enfim, esqueçam tudo isso, gente, pelo amor de Deus. Só a carta de permanência é o único documento que sobe e declaração de autenticidade quando a contratação para o MEI com 6 meses de abertura. O restante, só a informação que eu digito no sistema. Para quem digita a proposta, 5 minutos. Como que funciona o fluxo?
em 5 minutos no máximo, estourando. Isso para quem é leigo, porque se for rápido, de 2 a 3 digita. Porque digitou o CPF, puxa tudo, digitou o CNPJ, pega tudo, digitou o CEP, aparece a rua, só põe o número, e aí automaticamente vai avançar a tela. Aí nessa avançar a tela é onde vai para a minha primeira análise. O meu analista da Cuidar-me vai pegar as informações que vocês digitaram e confrontá-las com a JuSesp, CAGED ou Receita, enfim. Estando tudo bonitinho, aí vai disponibilizar. Só um instante, gente. Desculpa. Vai disponibilizar para vocês o link para onde você vai enviar para o seu cliente, tá? No primeiro momento, ele estava recebendo automaticamente, mas como o nosso sistema, às vezes, o e-mail do cliente pode reconhecer como spam, como lixo, às vezes até o próprio servidor, principalmente quando é e-mail corporativo, o servidor lá que gerencia o e-mail corporativo dele, pode bloquear qualquer tipo de que seja relacionado a plano de saúde, enfim, pode ser que ele não receba. Então, qual é a orientação? Gerou o link. Tem lá o ícone do link que você clica e aí ele automaticamente vai copiar o link, você não precisa de colocar nada, ficar Ctrl+C, Ctrl+V, já está copiado. Clicou lá, já copiou. Se você estiver utilizando o WhatsApp Web, é só entrar no WhatsApp do cliente lá, Ctrl+V, envia para o cliente. Agora, se você clicar no ícone do WhatsApp, ele já vai abrir para você o WhatsApp Web direto na tela do cliente, do telefone, lá cadastrado, que se ele tiver o WhatsApp, já vai cair direto dentro da conversa, é só você disparar. Aí pode fazer até um meio de campo, falar, oi, tudo bem, eu sou da corretora, estou te dando o link e tal. Eu acho que isso é até bacana, porque o cliente vai entender que você, de fato, está se comunicando com ele. Mas só para vocês entenderem que é muito prático, muito fácil. Então, digitei a proposta. Fui para aprovação. Proposta aprovada, gera o link, manda para o cliente. Aí o cliente preenche a declaração de saúde, assina o contrato, que ele vai receber o token por e-mail. E é importante que o e-mail esteja correto, tá? Não inventem e-mail para a proposta avançar, porque ele vai depender desse e-mail para poder finalizar a assinatura do contrato. E vai escolher a forma de pagamento, de acordo com como eu expliquei para vocês. Feito isso, fez o pagamento. Se for Pix, às vezes você demorou 10 minutos para digitar. 5 minutos aprovou, mas 30 minutos o cliente preencheu e assinou e pagou. Dentro de 1 hora e meia o plantativo. Muito prático, gente. Rápido, prático, sem burocracia. Carências. Eu tenho um bicho-papão aí para exames de alta complexidade, internações e cirurgias que eu ainda não consigo zerar, tá? Tem algumas operadoras de mercado que estão começando a implantar essas carências porque viram que dá uma equilibrada na sinistralidade. Mas já estamos em projeto de uma nova redução para zerar igual ao mercado, com algumas condições, mas não vai modificar tanto, não. Então, falando de carência contratual e as demais carências, pronto-socorro e consultas 24 horas, exame simples, para quem é contratual, 30 dias, o restante são 24 horas, exame de alta complexidade, 90, para quem é contratual, 180 dias para cirurgias e internações, 90 dias para redução 1 acima de 12 meses e 60 dias para redução 2 acima de 24 meses. O meu exame de alta complexidade está 90 dias, mas se for contratual, tem muitos aí que só dão com 180. Então, eu acredito que não está tão ruim assim. Parto são 300 dias, como a gente já conhece, e CPT, 720 dias, são 24 meses, como a gente já conhece, tá? E no ME, eu tenho uma carência promocional que o exame simples de 30 dias cai para 24 horas, se for de 11 a 29 vidas. O restante é a mesma ideia do individual, tá? Falando do aplicativo, e já estamos no final do treinamento. Então, o meu aplicativo hoje ele tem esse layout, onde o seu cliente consegue ver a numeração da carteirinha, carência por contagem regressiva. Então, se ele entrar numa carência de 30 dias, por exemplo, vai ter uma contagem regressiva até zerar para ele poder agendar os exames simples aí. Ele consegue buscar de hospitalar, as unidades que dão atendimento, consegue ter acesso à telemedicina através desse botão vermelho, tá? Seja para o plano hospitalar ou para o meu plano completo, ele tem atendimento do telemedicina de todas as maneiras.
tá? Em todos os planos. E eu tenho um botãozinho aqui, não sei se vocês estão observando o meu mouse, um botão branco do lado do botão vermelho, um pouquinho mais acima do lado direito, na parte de baixo, em cima de uma linha vermelha. Esse botão branco, ele fala com o time da saúde da Quiddarme. O que é o time da saúde da Quiddarme? Nós temos uma equipe por trás, não é robô, são pessoas, tá? Vocês vão perceber que praticamente quase que 100% do meu atendimento é humanizado. Então, o time da Cuidarme, para tudo que o cliente precisar, não consigo acessar a carteirinha, não consigo agendar uma consulta, não consigo agendar um exame, estou com dificuldades ao aplicativo, não consigo ligar no telemedicina, não consigo pagar o boleto. Tudo, tudo, tudo. O nosso time está à disposição do cliente para ajudá-lo em qualquer situação que ele precisar. Basta acionar esse botãozinho, serve até para abrange. Estou em um lugar, conheço o hospital, preciso ver se aqui tem algum hospital próximo e se dá cobertura pelo meu plano. Ele vai buscar, tá? E o abrange atende desde o hospitalar e o completo, tá? Então atende todos os planos e o abrange à disposição. Então, através desse link, o cliente consegue falar com o time e no nosso time ele consegue ser atendido na Abrange. Uma coisa que é muito bacana, eu vou até tentar fazer aqui com vocês, para vocês perceberem que de fato funciona, tá? A minha central de relacionamento da Cuidarme para o cliente ligar é também completamente desburocratizada. Ou seja, liguei lá, a central vai falar, se você precisa de atendimento, aperte 1. Você vai apertar 1, e aí já vai, assim, em alguns segundos o atendente já vai te atender e já vai te ajudar com o atendimento. Eu, particularmente, pelo meu CNPJ, abrindo laços, eu tenho São Cristóvão. Eu gosto muito de São Cristóvão, vamos ser bem realistas. Moro em Itaquera, é lá na Moca, para pronto-socorro, tem que atravessar a cidade radial, mas vale a pena porque eu gosto. Só que uma coisa que, não vou nem falar que é horrível, é horripilante em relação a São Cristóvão é a central de relacionamento. Não sei se algum de vocês teve alguma experiência com eles. Eu já saí por 3 vezes, eu e minha esposa fazendo alguns exames e tal. A gente está pensando em engravidar. E eu saí daqui de Itaquera, atravessei a radial inteira com aquele trânsito que a gente sabe de manhãzinha, para ir lá para a loja em Genópolis, para tentar achar o exame e não consegui falar com eles. Por 3 vezes eu tive que fazer isso, não consegui. Até eu peguei minha esposa, a gente madrugou, foi lá no laboratório deles, que fica lá na Terenas, né, de frente ao hospital mesmo lá. E a gente conseguiu fazer o atendimento lá, presencial, porque eu não consegui agendar. O meu relacionamento da Cuidarme é batata, é ligar e eles já fazem o atendimento. Vou fazer aqui rapidinho uma ligação e vou colocar no Viva Voz só para vocês perceberem que de fato é dessa maneira que funciona. Eu não sei se vocês vão conseguir acompanhar no meu telefone aqui, mas é 61 43 6136, tá? É a central de relacionamento. Eu estou discando aqui, não vou demorar com vocês é só para vocês perceberem que de fato funciona. Eu gosto de provar na prática. Esse negócio de falar, eu falo demais. Legal, legal, legal. Vamos da Cuidar-me. Conseguem ouvir? Atendimento, digite 1. Sim. Quer comprar, digite 2. Apertei um, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Cuidar-me, Juliana. Boa tarde. Oi, Juliana, tudo bem? É o Eli falando. Não. Juliana, eu sou um gestor da Cuidarme. Eu estou ministrando um treinamento e no treinamento eu estou falando com o pessoal que o atendimento da Cuidarme é super rápido. E aí eu estou mostrando para eles na prática mesmo que funciona, que o atendimento é rapidinho, tá? Só para te avisar. Tá ok, combinado. Então, tá bom. Geralmente quando eu ligo, ou é a Angélica ou é a Angélica que acaba me atendendo. Eu já atendi uma vez também. Ah, então é por isso que caiu para você. Segunda vez que eu já atendi. Ah, a primeira vez também era treinamento? Era. Ah, então tá. Eu acho que só eu que sou o doido que fiz isso, né? Fica tranquilo. Então tá bom. Obrigado, viu? Imagina. Um ótimo dia. Tchau, tchau. Obrigada, também. Tchau. Conseguiram ouvir, gente? Tranquilo, muito legal, Felipe. Demora demais para atender, né? E o bacana, levando até em consideração esse atendimento humanizado para as mães
que fazem a comunicação lá com a Cuidar-me, que tem um time de saúde, que geralmente o time acompanha, elas estão ganhando lá, recebendo no hospital, no momento do parto, um macacãozinho verdinho com o nome da Cuidar-me e com a personalização do nome da criança. Então, isso tem acontecido. Inclusive, teve uma mãe que estava tendo um problema lá, mãe de primeira viagem, que estava tendo uma dificuldade lá na amamentação do bebê, e o bebê estava ficando sempre sufocado. Ela começou a ir nos hospitais, tal, para ter atendimento, e aí sempre tinha a necessidade de atender a criança, até o momento em que ela fez um contato com o pessoal da Cuidar-me, e lá o pessoal da Cuidar-me fez uma chamada de vídeo, identificou que a criança estava sendo sufocada porque a mãe não estava conseguindo amamentar direito a criança, não estava fazendo da maneira correta. Através da chamada de vídeo, um enfermeiro do nosso time de relacionamento fez contato, ensinou a mãe a fazer a amamentação, e a mãe até gerou um depoimento, mandou nas mídias aí da Cuidar-me, foi bem legal. Só para vocês entenderem que, de fato, a Cuidar-me se preocupa com as pessoas. Quem fazia o atendimento, esse atendimento que eu fiz com vocês, era o Dr. Marcos Vinícius, que ele começou com um projeto lá do Consulta do Bem, ele e o Rafael Morgado, então eles que fazem o atendimento das pessoas, antes de fato ter a equipe que tem hoje na Cuidar-me. Então eles prezam muito o atendimento do cliente lá. Então, claro, nós somos a melhor operadora, a gente sabe disso, tem muito ajuste para acontecer, mas o que a gente puder fazer para ajudar o cliente e para o cliente de fato ser atendido, a gente vai fazer. Em alguns casos, principalmente agora no novo rol de procedimentos da ANS, que as operadoras não estavam preparadas para isso, e tem muita operadora correndo para fazer credenciamento de clínica ou de unidade para atendimento para as crianças. Lá no prédio, eu falei para vocês, trabalham no prédio do Fleury, já passaram lá algumas mães com as crianças que não conseguiram atendimento de terapias, de fono, por exemplo, algumas situações no doutor consulta, fizeram contato com a Cuidar-me, e a Cuidar-me agendou, inclusive, com médicos do Einstein, que atende lá dentro do Fleury, para ter atendimento dessa criança. E algumas mães também já falaram que foram direcionadas para o Infantil Sabá. A gente vai vender Cuidar-me considerando isso? Não. É só para vocês entenderem que a Cuidar-me, ela de fato se preocupa com as pessoas e ela vai buscar todas as maneiras para poder atender o cliente, não vai deixar o cliente na mão. Tanto é que, por enquanto, quando a gente fala de contrato, meus contratos também não têm fidelidade, nem o individual e nem o PME. Porém, até a quarta parcela tem o estouro de comissionamento, tá? Então, se o cliente entrar em contato lá na central para desejar fazer o cancelamento do plano, ele vai passar pelo meu departamento de retenção, como provavelmente algum de vocês eu já perdi. O cliente ligou para pegar uma carta de permanência numa operadora reduziu o plano dele, e ele falou, não, vou ficar lá mesmo, que eles... por isso que às vezes a gente fala, entra em contato, olha, tudo bem, eu que sou o João, estou perdendo a carta de permanência. Muita gente, eu já fiz algumas vezes isso lá atrás, para evitar o trabalho do cliente também, para não perder a venda. Mas a minha central, eu tenho um departamento de retenção que vai tentar segurar o cliente. Se o cliente falar, não quero ficar, não vai ter multa de contrato, fidelidade. Só que a gente geralmente orienta, são 12 meses, que é o que a ANS estipula. Mas no contrato da Cuidar-me, na teoria, vai ter lá os meses, mas na prática não acontece isso. É só para vocês terem uma ideia de que, de fato, a gente não é tão burocrático assim mesmo, tá? Houve alguma pergunta antes de eu finalizar? A Sueli levantou a mão. Sueli. Eu tenho duas crianças que querem o hospital Ipiranga Mogi. As duas entram com prova física, tem adesão. Entra como pessoa física, normal. Quando for digitar a proposta, mas quem geralmente digita, a gente sabe, quando é só criança, entram como dependentes. Aí, se forem irmãs, ou às vezes até não sendo irmãos, dá para colocar, se tiver um único responsável financeiro, ele pode colocar duas pessoas, duas crianças no mesmo contrato, tá? Uma entrando como dependente da outra, não tem problema nenhum. Eu acredito que serão gêmeos, porque são dois meninos de 8 anos, Então, filhos sim. de uma mãe, né? Então deve ser gêmeos. Sim, sim. É super importante quando a gente fala do responsável financeiro. Se, por exemplo, essa mãe
vai colocar as duas crianças como financeiro deles. Ela vai colocar o Tá, CPF dela e vai entrar. Se tá. porventura lá na frente ela querer entrar no plano também pelo CPF dela, o CPF dela já estará no sistema, nesse momento a gente está tentando modificar isso, mas mesmo ela não estando no plano, mas sendo a responsável financeiro, pode se tornar uma venda administrativa para inclusão de outras pessoas para o mesmo CPF como responsável financeiro. Ok, Agora, entendi. é só um detalhe mesmo, que como a gente falou do responsável, eu acabei esquecendo de comentar lá no início, tá? Tá. Mas uma criança entra como dependente da outra, tranquilamente, reduz as carências, tira a carência, ou dá o atendimento tranquilo, seja para o hospitalar ou para o completo. Aí, nesse caso, uma dependente de qualquer forma, a mãe tem que entrar com o responsável. Ou Ou a não. mãe, ou Ou a entra mãe, só as crianças. não, as crianças entram, mas alguém maior de idade não precisa necessariamente a Ah, mãe. tá. Pode ser qualquer Tá, pessoa maior de idade com CPF e entra como responsável financeiro. tá bem. Mas não entra com o plano, só entra como Não, responsável. Tá. isso. E o boleto vai sair em nome dessa pessoa responsável financeiro. Mas o É, plano será o nome das crianças. em todos. Sempre tem um responsável assinando, de fato. Isso. Né? Tá bom, então eu posso colocar essas crianças nesse. Tem o Ipiranga, é esse que você falou, que é o mais completo, né? O Ipiranga. Isso, ela quer esse hospital e eu não tinha dado até então, só tinha um plano que tinha esse hospital, até então. E caro, né? É, E isso, caro. cara, bem caro. Tanto que eu Então. estou esperando ela responder, ela não respondeu ainda, né? Em Mogi, o Ipiranga é referência. O pessoal, muita gente procura ele. Tanto de Mogi Eita, como. As unidades Ipiranga do Alto Tietê são um dos melhores atendimentos hospitais que tem nas regiões. Então, geralmente dessas regiões o pessoal procura. Aí tem uma observação aí que é importante e serve para todo mundo. tá. Como ela está em Mogi, lá em Mogi eu não tenho doutor consulta. Se ela quiser contratar o plano completo com o doutor consulta, pode? Pode. Só que se ela precisar da parte ambulatorial, ela só vai conseguir nas unidades que tem nas cidades que tem doutor consulta. Por exemplo, Ah, tá. São Paulo ou Guarulhos, que estão mais próximos. Agora, você pode vender o hospitalar para ela, que o custo é bem mais barato, R$ 139 para cada criança. E, desculpe, me deu uma crise de tosse agora. Mas R$ 139 para cada criança e o pronto-socorro completo, do jeito que eu expliquei para vocês. Então, Tá bom. eu acredito que para ela vai ser muito bom. Economia de uma pizza, praticamente, final de semana. Pelo valor que eu mandei para ela, estava dando 460, os dois. Então, 130 vai dar 140, 280, R$ 278. Com o hospital que ela quer, né? Ela mora em Ferraz, mas ela quer esse hospital. Sim. E aí para ela que está em Ferraz, de repente, vir para São Paulo, se ela precisar de doutor consulta, não está tão distante. Não, Também. ela inclusive pontuou, falou, se ele pode ser rede em São Paulo, não tem problema, desde que tenha esse aí, porque para mim esse aí é o importante. Tá. Uma observação, Obrigada, viu, Emílio? imagina, uma observação para pediatria, tá? Para criança. Se falarmos de doutor consulta, pelo menos até esse momento, a gente já pontuou a unidade para ser atendido, mas a unidade mais próxima na zona leste para doutor consulta são as unidades do Tatuapé, tá? Então, para pediatria, porque lá em Itaquera, no shopping Itaquera, tem doutor consulta, mas não tem pediatra. Isso é importante. Então, pediatria. Muito bom essa informação, eu vou adicionar aqui na minha, tá? Pediatria eu vou ter ou no Boulevard, ou no Shopping Tatuapé, ou na Praça Silva Romero. Eu tenho 3 unidades do consulta do Tatuapé. Então, em qualquer uma dessas 3, tranquilo. Agora, voltando para Itaquera, eu moro em Itaquera, por exemplo, eu sei disso bem. Por enquanto não tem, tá? Ok, obrigada. Imagina. Então vamos lá. E que a tosse me pegou só agora no final, a garganta tá bem arranhando, mas graças a Deus cheguei até o final com vocês. Então, aqui, pelo que você observa, a primeira coluna é a localidade, aí tem os hospitais, a coluna, as especialidades e o tipo de atendimento que dá lá no pronto-socorro. Falando do Vitória, como vocês vão observar aqui na Zona Leste, ele está como clínica médica, ortopedia, pediatria
ginecologia e obstetrícia. A pediatria entra naquela maneira que eu falei para vocês, tá? Quando a gente fala só Oswaldo Cruz ou só Samaritano, pode acontecer do cliente ir lá na unidade do Oswaldo Cruz da Paulista ou no Samaritano do Higienópolis para ser atendido. Ele não será atendido lá, ele será orientado que as unidades serão a Vergueiro e Paulista, tá? Vergueiro eu acho que é o antigo São Joaquim, que é um hospital um pouco mais antigo, para quem conhece, e Paulista é o Total Core, que era da Mil. E agora é a unidade de Paulista. Então lá tem a cardiologia, tem a neurologia e tem a clínica médica. A clínica médica, em alguns hospitais, a partir de 12 anos já atende, outros a partir de 15. Mas se for para criança, lembrando que nós temos aqui os hospitais lá que eu mencionei para vocês. Mas se a criança tiver correndo risco de vida, apenas risco de vida, aí todos os hospitais eles vão dar o primeiro atendimento e vão orientar as mães a buscar o hospital que tem a especialidade, tá? Mas ninguém vai deixar de atender, mas só se for risco de vida. Se for alguma coisa que dá para o cliente ir para o hospital que tem pediatria, eles vão orientar. Aqui não cobre, vai no hospital de pediatria. E quando a gente fala de laboratórios, você vai observar que praticamente todas as localidades nós temos as unidades. Então, norte, sul, leste, oeste, região do ABC, regiões metropolitanas como Osasco e Guarulhos, e a unidade de Santos, que é Gonzaga, que é o Centro Médico da Costa, nós temos o apoio para o atendimento ambulatorial. E esse material eu mando para vocês, podem ficar tranquilos, tudo isso eu apresentei, eu disponibilizo o PDF e encaminho para vocês. E, gente, é isso. Difícil? Ou é muito fácil? Tranquilo, super Não gostei do tranquilo. plano? Uma Super dúvida? tranquilo. Pessoal, Acho que- dúvidas? Acho que a gente foi parando, fazendo os intervalos, eu acho que deu para dar uma esclarecida, assim, nos detalhes, né? Show de bola, Eli, show de bola. Assim como eu falei para todos eles, né, antes do treinamento, desde ontem, explicando para eles que é uma brecha aí que eles têm para muitas opções, às vezes, que eles não conseguem encaixar o cliente, muitas vezes, e aí a gente tem a Cuidar-me que veio para preencher essa lacuna aí. Muito legal, viu? A gente sabe que eu mesmo já perdi vários, porque eu não tinha onde colocar. E assim, é uma política minha, do Eli. É uma personalidade minha. Alguém Tá falando diferente. aqui no Zap pedindo desculpa que eles saíram de compromisso mesmo, tá? O pessoal tá saindo aí. Não, Não é que eles tranquilo. abandonaram, não. Não, fica tranquilo. É uma personalidade minha. Eli, eu não consigo inventar um documento, fraudar uma assinatura, fraudar alguma coisa para poder vender. Então eu tive muita venda porque eu não tinha onde colocar o cliente. Aqui a gente perde também, infelizmente. A Cuidar-me, no primeiro momento, ela é oferecida como assim, não tem aonde colocar o cliente, vende Cuidar-me. Mas hoje a nossa realidade é diferente porque a gente está muito competitivo. Se a gente pegar da linha Smart abaixo, a gente tem aí clientes que não vai dar para o cliente o hospital que eu atendo na Cuidar-me, custo mais alto, e o Notary Labs que está suportado. Tem algumas unidades que está tranquilo, mas do Smart 500 para baixo, muita gente reclama. Na Angélica, por exemplo, faz a fila, dobra a esquina, assim, para poder disponibilizar o atendimento para o pessoal. Isso aí. Então é isso, gente. Agradeço pela oportunidade. Obrigado aí por confiar na Cuidar-me. Tomara que tenha ficado um pouco mais claro o que é a Cuidar-me para vocês, a estrutura. Se tiverem qualquer dúvida, Glauco, você pode compartilhar meu contato com o pessoal à vontade, tá? Fica Legal. Eu vou mandar o material para vocês servir Vou como compartilhar e-book. agora com eles já. E aí eu fico à disposição, gente. Qualquer dúvida, Eli, não entendi isso, não tem problema, eu explico de novo. Se tiver que fazer um novo treinamento só para você, eu faço. Mas o mais importante, conheça de fato a Cuidar-me e confie na Cuidar-me. Porque quando a gente faz uma venda confiando no produto, a gente
passa segurança para o cliente e também confia no que a gente está passando, né? Isso é o mais Com importante. certeza. Certo? Show de bola. Pessoal, nenhuma dúvida mais, né? Qualquer coisa a gente vai também estar dando suporte, ele vai estar à disposição para ajudar e bora vender. É isso aí, gente.